A notícia está por todo lugar. Metade da China sofre com uma grave seca, em meio à onda de calor mais severa já registrada na história do país. Ainda falando sobre a China, né? A gente tem mostrado ali sobre a seca. Agora metade já do território da China enfrenta essa seca. Se já não bastasse a crise imobiliária que a China vem enfrentando, com uma de suas maiores construtoras devendo 300 bilhões de dólares, o país está passando também por uma terrível seca e onda de calor. Pode até parecer que isso não tem muita importância, mas essa crise climática pode gerar uma crise gigantesca não só na China, mas também em todo o mundo, com consequências diretas para o Brasil, por exemplo. E isso tem feito o mundo inteiro voltar suas atenções para o que vai acontecer com a China. Será que realmente a economia chinesa vai entrar em colapso? E como isso vai afetar diretamente na vida dos brasileiros? É isso que vamos ver nesse vídeo. Provavelmente você já deve estar sabendo que a China está passando por uma mega crise imobiliária que pode deixar em frangalhos a economia do país. Se não está sabendo, deixe eu resumir para você. A China é a segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E muito desse crescimento econômico se deu justamente pelo setor imobiliário. Esse setor tem sido um dos principais impulsionadores da economia chinesa nas últimas 2 décadas, respondendo por cerca de 29% do produto interno bruto. Com esse grande crescimento do setor imobiliário e tendo uma bolsa de valores pouco atrativa, os chineses têm preferido cada vez mais investir em imóveis. E com essa alta procura, a China tem construído 5 vezes mais casas que a América e a Europa juntas. E mesmo assim, isso não tem acompanhado o ritmo da procura por imóveis. E isso gera um problema. Quanto maior a demanda, maior o preço. Os preços dos imóveis não param de subir. E isso virou um mercado especulativo, fazendo com que as pessoas comprem imóveis, mesmo superfaturados, com a esperança de que eles se valorizem no futuro, sem se atentar no valor que esse imóvel realmente vale. E pior, essas pessoas não querem nem morar e nem alugar seus imóveis. Elas esperam que com o tempo eles se valorizem para depois vender. Isso gerou as famosas cidades fantasmas da China, que você já deve ter ouvido falar. Em 2017, havia aproximadamente 50 milhões de imóveis vazios na China. Surreal. Se aproveitando disso, as construtoras chinesas começaram a vender muitos imóveis que nem existiam ainda. Algo semelhante com os imóveis na planta aqui no Brasil. Só que aí começaram os problemas. Com o dinheiro recebido por esses lançamentos, as construtoras, ao invés de terminarem o projeto, iniciavam outros lançamentos para arrecadar mais dinheiro. Com o novo lançamento, eles iniciam mais outro e assim sucessivamente. Agora me diz, isso não parece um esquema de pirâmide? Com isso, as construtoras passaram a não ter dinheiro suficiente para terminar tantas obras simultâneas e nem para pagar suas dívidas. A Evergrande, uma das maiores incorporadoras da China, tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. Com isso, além de afastar novos compradores, ainda fez com que os que já tinham comprado parassem de pagar suas parcelas do financiamento imobiliário. E se as pessoas param de pagar seus financiamentos bancários, os bancos não suportam e quebram. Em resumo, é esse o temor que envolve toda essa bolha imobiliária da China que está ameaçando destroçar a economia chinesa. Mas, para piorar, eles estão agora passando por mais uma crise que pode sacramentar o colapso chinês e levar o país a uma desaceleração gigantesca. E o grande problema agora é o clima. E acredite, isso pode afetar diretamente o nosso país. Você vai entender. A China foi atingida pela maior onda de calor de que se tem registro no país. As temperaturas médias estão acima dos 40 graus e já dura mais de 2 meses e meio, a mais longa em mais de 6 décadas. Mas o sol também trouxe uma seca avassaladora. Esse aqui é o Yangtze, o maior rio da China e o 3º maior do mundo. No seu normal, ele é assim, mas com essa seca, ele está nessa situação. Outros rios menores também secaram. O rio Yangtze tem papel crucial não só na economia chinesa, mas também na economia global. O rio cobre 19 províncias e fornece água para quase 600 milhões de pessoas. Sua bacia é responsável por 45% da produção econômica do país. Por suas águas também é feito o transporte dos recursos que abastecem o país, bem como o escoamento da produção que é exportada. Com níveis tão baixos, fica impossível para os navios navegarem.
Com isso, pode haver uma falta de produtos chineses tão importantes para o mundo, e o problema não para por aí. Com a seca, aumentou o consumo de energia por aparelhos de ar-condicionado e, ao mesmo tempo, a demanda pelas águas do rio Yangtze. Várias regiões da China dependem dele para obter energia, que, assim como o Brasil, a maior parte dela vem de hidroelétricas. Na província de Sichuan, onde mais de 80% da energia é obtida de hidrelétricas, a indústria vem sofrendo com apagões. Grandes empresas estão parando temporariamente de operar naquela região. É o caso de Volkswagen, Foxconn, fornecedora da Apple, e Toyota. Os cidadãos também têm sofrido bastante. Muitos deles têm ido dormir em estações de metrô, já que as cidades estão racionando energia e nos metrôs tem ar-condicionado. E talvez o problema mais sério, e afete até nós brasileiros, é a produção de alimentos. As autoridades temem que essa seca coloque em risco as colheitas de outono. Para se ter uma ideia do desespero, as autoridades estão procurando provocar chuva artificial no centro e sudeste da China. Nas províncias ao redor do Yangtze, especialistas usam técnicas para semear nuvens artificialmente. Mas a falta de cobertura de nuvens atrapalhou essas iniciativas em algumas regiões do país. Toda essa preocupação se dá pelo fato de que a colheita do arroz e da soja são vitais para a população chinesa. Se faltar arroz na China, o país será obrigado a importar esse grão de outros países, como o Brasil, por exemplo. E o problema disso é que se a China começar a comprar muito arroz do Brasil, vai acabar ficando pouco produto aqui no país, e isso vai encarecer o preço do produto para nós consumidores brasileiros. Em um mercado globalizado, fica difícil competir com quem tem mais dinheiro. Com todos esses problemas, realmente não tem sido um ano muito fácil para a China. No segundo trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto caiu 2,6% em relação aos 3 primeiros meses. Isso atrapalha as metas de crescimento de 5,5% que a China estabeleceu para esse ano. A desaceleração econômica se deve em grande parte aos rígidos bloqueios impostos nas principais cidades, como parte da estratégia Covid-0 do país. Essas restrições afetam, entre outras cidades, Xangai, um centro industrial e financeiro vital. Além da desaceleração do PIB, indicadores como o desemprego dos jovens estão em níveis recordes. E o setor imobiliário, que responde por 1/3 da economia do país, vive tempos difíceis com um número crescente de proprietários que se recusam a pagar suas hipotecas devido ao aumento da desconfiança no setor. São fatores que, somados aos problemas energéticos e à estiagem do verão, só aumentam a incerteza e a preocupação com a economia mundial. E embora as autoridades chinesas não esperem que o choque energético se alongue muito mais, é sem dúvida uma situação que serve como alarme. Com tantos fatores atuando contra a economia chinesa, realmente parece ser inevitável que o país entre em um colapso econômico em breve. Ou será que não? Será que a China conseguirá sair dessa crise que vem minando sua economia e continuará crescendo a passos largos em busca de se tornar a nação mais poderosa e rica do mundo? Qual a sua opinião? Deixa pra gente nos comentários. Agora, outro país que está passando por uma crise gigantesca é a Argentina. Nossa vizinha vive tempos sombrios que podem deixá-la no fundo do poço por muitos anos. Se você quiser saber como a Argentina saiu de um dos países mais ricos do mundo para uma nação falida, tanto na economia quanto na política, clica nesse vídeo que está aparecendo agora para você. Antes de sair, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.